Em termos de meio ambiente, existe salvação para a execução com relação a ações civis públicas em que se tenha uma coisa a executar? Bem, Márcio, voltando um pouquinho no processo estrutural, essa fisionomia do Ministério Público, do MP resolutivo, do MP articulador, é que tem que ser cada vez mais reforçado. Ou seja, essa capacidade que nós temos para articular na própria investigação, para evitar uma ação judicial, todas essas ferramentas que nós possuímos para poder, no âmbito administrativo, se evitar uma ação judicial e tentar resolver e dando eficácia àquilo que foi decidido no âmbito administrativo, ou seja, através de um termo de ajustamento de conduta. E, para isso, há necessidade de sentar com as partes, que é exatamente o processo estrutural quando a questão passa para o judiciário. Então, para se elaborar um TAC, para se firmar um TAC, claro que nós temos que sentar com as partes. Então, esse é o grande ideal, eu acho que é o caminho... Partindo-se da premissa, né, Rosane, que as partes estão ali de boa fé. Exatamente. Aí que está a questão do problema, né? Quando querem sentar também, porque a maior parte das vezes nós temos o poder público do outro lado que não quer sentar. Então, não é fácil assim, né? Então, quando eu digo que sou fã do processo estrutural, claro que a gente vai seguir, né, sempre na tentativa do MP resolutivo. Sim. Então, é esse o caminho, Concordo que nós plenamente. temos que trilhar e cada vez mais resultados buscar. práticos, né? Exatamente. Agora, no processo estrutural, quando necessário, ou seja, nós temos um caso prático agora em que envolve a ação de despoluição da Baía de Guanabara, uma ação de 2007. É nova, 2007, o que você quer? Novinha. Tem só 15 anos, a besteira. Exatamente. Então, veja bem, e depois de tantas idas e vindas, foi instaurado esse processo estrutural pela juíza da 13ª Vara de Fazenda Pública, doutora Luciana Lousada, e que vem brilhantemente conduzindo esse processo em que nós estamos conseguindo avanços, porque todos nós sabemos que o programa de despoluição da Baía de Guanabara ele tem décadas, né? Mas vem do governo Brizola, Banco Mundial. Nos últimos compromissos firmados nesse processo estrutural, onde comparece Estado, comparece os órgãos ambientais, a área técnica, né? Isso é feito na sala de audiências da juíza, no judiciário. Sala de audiência. E ali, veja bem, a gente tem negociado, né, aquelas obras, por exemplo, lá em Alcântara, ou tantas outras, né, que envolvem aí a questão da água e esgoto, né? A responsabilidade tanto do Estado, né, quanto de municípios e tudo mais. Então, veja bem, nós conseguimos agora, recentemente, ou seja, montar essa matriz de responsabilidade. Então, quer dizer, quem faz o quê na obra tal? O cronograma existente, um cronograma físico com prazo de início e prazo de fim. É porque é uma obrigação de todos, acaba não sendo de ninguém, né? Acaba não sendo de ninguém, então isso daí não é compromisso meu e a coisa vai adiante. Veja bem, inclusive, porque quando nós estamos envolvendo o poder público, não podemos esquecer que tem a questão orçamentária. Então, quando vem uma decisão... São coisas caras. Quando vem uma decisão, pura e simplesmente, em que de uma canetada, ou hoje de uma digitada, né? Então, veja bem, isso nem sempre atende os interesses. Ou botãozada também pode ser botão. E aí dificulta a execução. E nesse caso específico, ou seja, nós vamos ter ali um título executivo em que não precisamos de perícia judicial. Veja bem, e esse título executivo, ele vai ser muito, como disse bem a Patrícia, vai ser monitorado porque nós temos um tripé ali, o que deu certo. Se houve erro, vamos fazer os ajustes. Então, é esse o caminho a ser seguido. E são fixados prazos, eu presumo. Exatamente. E isso vai facilitando a vida, né, na ação judicial, mas, óbvio, a preferência sempre é a atuação preventiva
é a atuação Sim. resolutiva. É igual né? doença, é melhor você prevenir do que você Exatamente. ficar doente e tratar. Você quer falar alguma coisa, Luciano? Aperta um pouquinho, espera um instantinho. Isso. Concordo plenamente. É exatamente isso, esse olhar que tem que ser, não adianta, e a dificuldade de execução é justamente isso, não adianta chegar e dizer, determino que acabem todos os aterros sanitários do município, sei lá, em 120 dias. Sob pena do quê? Não tem orçamento, não tem dinheiro, onde que vai, precisa de uma concessão de serviço, não precisa, um consórcio, eu vejo aqui pessoas que lutaram, o Firmino, que é uma grande referência em meio ambiente, e sempre foi um articulador nesse aspecto, porque sabe das dificuldades. Né? Quantas vezes tivemos nas nossas lutas determinações judiciais, TACs não cumpridos, porque aí muda o prefeito, muda a estrutura, não tem orçamento, impactou a administração pública. Para eles enfim, também ali, por favor. É muito, muito complexa a questão, que deve ser sempre trabalhada com os instrumentos alternativos, com o poder público na sua função administrativa, como as agências reguladoras, elas são importantes nesse particular, podem produzir resultados e diretrizes administrativas mais interessantes. Então, realmente, a execução, a tradicional, não é nem a desejada. E no caso do meio ambiente, a execução do poder público é uma coisa, do particular é outra, completamente diferente. A morosidade, normalmente o réu conta com a morosidade do processo, a morosidade do processo, normalmente, na questão ambiental, com o empreendedor, a morosidade vai de encontro aos interesses desse um empreendimento ou que está sendo objeto de análise ambiental, se está questionado judicialmente, isso tudo é prejudicial a quem está investindo, a quem está querendo. Então, são aspectos diferentes. Luciano, também tem outra coisa, né? Se um prefeito, por exemplo, resolve construir, 1000 casas populares, ele vai poder inaugurar as 1000 casas populares com mídia, com banda de música, com discurso inflamado, vai ter faixa para ele disserrar. Agora, inaugurar um posto de, despoluição, não dá tanta mídia, não é? Não dá tanto substrato eleitoral, vamos chamar assim. Ninguém vê, é invisível.